Salve galera, que quem fala é o Dark, então é o episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos em busca das últimas duas keyboards que nós podemos ter acesso nesse início, que é a keyboard simples e regular. Da última vez eu peguei e fiz a keyboard superior e a básica, que foi Parasauro e também a Argentavis. Como vocês podem ver, eu renomeei algumas das criaturas que nós temos aqui e eu já quero fazer as celas hoje antes de partir para a domesticação. São criaturas básicas, serão um Raptor e também um Terrorbud. Vou até pegar aqui já um pouco de material, ó. Tá faltando material, inclusive, tem que fazer um pouco mais, porque isso aqui não dá para domesticar tudo que eu preciso domesticar hoje. Se eu não me engano, a cela de Raptor eu já aprendi, vou ter que dar uma olhadinha nisso. A quantidade de narcótico que eu tenho é bem pouca, então eu não posso gastar muito, porque o Terrorbud para domesticar é realmente um problema. E como eu não tenho a garantia que eu vou conseguir aí um pouco de Prime, é bom eu deixar um pouco de narcótico guardado para utilizar. Vamos tentar fazer aqui um pouco de Spark Powder e depois de pólvora, porque eu estou sempre para fazer um pouco mais de munição. Bom, enfim, eu já tenho um Terrorbud domesticado, então o que eu preciso fazer é domesticar apenas dois. E Raptor é uma criatura bem fácil de domesticar. Assim como eu fiz das últimas vezes, eu vou fazer aí a domesticação de um macho e duas fêmeas, porque a produção vai ser com o tempo, né, gradativa. Esse Terrorbud que eu tenho é uma fêmea, como vocês podem ver aqui, então eu preciso domesticar apenas um macho e mais uma fêmea. O Raptor, como eu não tenho nenhum, eu vou ter que domesticar duas fêmeas e um macho, né? Vamos fazer aqui já a cela, como eu disse pra vocês, porque assim eu consigo deixar guardada. A cela de Raptor, se eu não me engano, é nível 18 ou algo similar. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui, ó, eu já tinha até aprendido. Eu vou fazer aqui mais duas celas de Terrorbud e três celas de Raptores. Enquanto isso aqui a pólvora vai sendo feita, porque realmente leva um tempinho. E eu tenho que fazer mais algumas munições. Eu até poderia fazer aí algumas flechas tranquilizantes. Normalmente eu pego flecha tranquilizante quando eu mato criaturas, eu pego na bolsinha. Mas como eu tenho material, é melhor fazer o dardo. Para fazer aqui tá faltando o quê? Couro. Eu vou ter que fazer um cofre, querendo ou não, porque aqui a base já simplesmente lotou. Vou ter que fazer um cofre e ligá-lo em algum local aqui mais fácil de guardar ou transferir loot. Provavelmente eu coloco aqui dentro da base ou até mesmo em cima ou de maneira externa. Vamos fazer aqui um pouquinho de munição. Apenas uma pequena quantia já é suficiente, umas 10 munições, tá? Porque mesmo que as flechas aqui acabem, eu consigo utilizar a munição para finalizar a domesticação. O Terrorbud é um pouquinho chato de domesticar, então eu vou tentar prender ele na armadilha. Ou tentar utilizar a boleadeira também é válido. Uma coisa que eu tenho 100% de certeza é que o Raptor não fica preso naquela armadilha que eu fiz aqui em cima da base. Porque o Raptor normalmente consegue passar aí pela porta, tá? O Terrorbud talvez fique preso, eu vou testar isso depois. Acho que tudo que eu precisava fazer, eu já fiz. Eu tenho que fazer apenas um pouquinho mais de munição aqui pra finalizar. Vai faltar o quê? Provavelmente narcótico, porque gasta bastante narcótico pra fazer munição. E bom, como eu vim dizendo pra vocês, essas aí são as únicas keyboards que eu consigo fazer. São as 4 keyboards iniciais. Já a extraordinária e a superior, eu não consigo fazer. Se eu não me engano são essas, são 6 keyboards, né? Eu consigo fazer 4 delas, mas eu não consigo fazer as mais avançadas, né? Eu vou levar o Tlacoléu aqui porque provavelmente eu consigo encontrar alguma criatura que drop Prime e eu consigo matar e pegar. As keyboards que eu não consigo fazer ainda é a excepcional e a extraordinária, se eu não me engano. São 6 keyboards no total, né? Então essas daí vão ficar bem para depois. Esse local aqui é o mesmo local que eu já havia pego um airdrop vermelho, ó. Aqui continua caindo airdrop interessante, azul, roxo, apesar que nem sempre vale a pena. Até agora eu acho que eu peguei no máximo uns 3, 4 airdrops vermelhos. No máximo isso. Eu acabei de encontrar aqui o primeiro Terrorbud e por incrível que pareça está bem difícil de encontrar. É normal, né? O Ark sempre sabe o que nós queremos, assim tornando mais difícil aí encontrar, né? Mesmo que a procura seja ampla. Aqui, ó, já é nível interessante, mas eu não quero gastar meu tempo domesticando criaturas assim, ó. É um nível interessante? É. Mas da última vez que eu domestiquei um Terrorbud, eu gastei muito narcótico, tá? Eu me lembro bem que foi bem complicado domesticar ele, porque o Topor cai bem rápido. E na base, como eu estou praticamente sem narcótico, vai ser um pouco complicado. Vamos continuar procurando, eu já volto com vocês quando eu começar a encontrá-los. Mesmo que eu não mostre a domesticação completa, e venho aqui mostrar para vocês quais são e onde eu encontrei. Tem até um evento ativo aqui, ó, do Dia dos Namorados, que provavelmente vai ter criaturas com cores bem interessantes por aqui.
A parte engraçada é que toda vez que nós queremos algo, nunca dá certo. Olha só esse raptor aqui, ó. Vocês estão vendo? O nível desse bicho é absurdo. Simplesmente, se eu quisesse domesticar um raptor realmente para utilizar, eu não encontraria. E não só isso, tá? Olha só. Não é apenas o raptor que é nível alto. Olha só esse Terror Bird aqui, ó. Bom, é autoexplicativo, né? Pois é. Por que pareça, eu estou encontrando criaturas aqui, Terror Bird, Raptor, apenas superior ao nível 90, cara. Chega a ser até piada. Este aqui, eu me senti na obrigação de mostrar pra vocês aquele ali, ó, que é nível alto. Esse aqui eu não tinha visto ainda. Qual é o nível desse daqui? Olha só, nível interessante já. Então vai ser o primeiro. Ele tá com buff de alfa. Pra ter o buff de alfa no Raptor, tem que ter, se eu não me engano, são 5. Ah, não, acabou a estamina bem no momento exato. A parte ruim aqui é só ele me desmontar. Caso ele me desmonte, eu vou morrer facilmente. Essa armadura, que é a armadura que eu utilizo atualmente para evitar o calor, que é a armadura aqui do deserto, né, a roupa do deserto, ela tem bem pouca durabilidade e também proteção. Mas utilizar roupa de metal não vale muito a pena aqui. Eu vou jogar boleadeira nesse Raptor e vou começar por ele mesmo. Os Raptors, mesmo que eu não utilize a Prime, a domesticação é bem rápida, tá? Bem rápida. Então talvez eu até mesmo volte na base e guarde o Tlacoléu. Por quê? Eu vou ficar levando as criaturas na pata da Argentavis para a base. Então ao invés de ficar levando na pata, que gasta um pouco mais de estamina, eu posso levar na Pokébola. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou levar aqui, ó. Vou domesticar esse daqui, levar para a base e depois deixar o Tlacoléu lá. Assim eu vou ter a Pokébola sempre vazia. O Raptor, como eu disse, por ser bem nível baixo, até com carne mesmo, é bem rapidinho a domesticação. Então não precisa nem me preocupar muito com Prime. Mesmo assim, eu vou procurar um pouquinho de Prime, porque o Terror Bird vai ser bem chato domesticar sem Prime. Olha só, essa aqui é a primeira domesticação, como eu disse pra vocês, bem rapidinho de domesticar, subindo de 15 em 15% aqui. Ainda bem que não bateu no Raptor. Não é nem pela questão da eficiência, tá? É pela questão mesmo da morte. Se a eficiência cair, não tem problema, porque são criaturas apenas para colocar ovos. E pronto, o primeiro foi domesticado, basta pegar aqui e agora levar para base. Vou deixar lá o Tlacoléu, porque provavelmente eu não venha a precisar. Já volto com vocês. Olha só, acabei de encontrar mais um Raptor. Nível baixo aqui. A parte engraçada é porque realmente eu estou encontrando apenas Raptors nível alto. Mas eu estou tendo uma hipótese aqui. Aqui nesse Ark, as criaturas como Raptor, nós temos aqui que nascem em bando. Raptor, Bird, nascem em trio, quinteto. Então o que eu acho que está acontecendo é que os Raptors níveis baixos que estão nascendo, estão morrendo, né, obviamente, em algum combate, e estão ficando aqui vivos apenas os níveis altos. A partir de agora vai faltar apenas mais um Raptor. Cadê ele? Aqui, ó. O Raptor, como vocês podem ver, é bem tranquilo de derrubar. Bem tranquilo mesmo. O Terror Bird até agora eu não achei nenhum seja nível interessante. Ó, já caiu com apenas uma. Então vai ser um pouco complicado. Até porque também o Terror Bird é o mais chatinho de domesticar. Então o Raptor é mais fácil de encontrar, mais fácil de domesticar. Vamos agora efetuar aqui a domesticação da mesma forma que eu fiz com o outro e partir para o próximo. Até mesmo está ficando noite, então eu vou ter que aguardar um tempinho provavelmente, ou dormir ali na base. Enfim, vamos prosseguir aqui. Olha só, acabei de encontrar aqui um Terror Bird bem perto da base, provavelmente ele spawnou agora há pouco, porque ele não estava aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui na parte da Argentavis e testar se ele consegue ou não passar pela moldura de porta. Eu acho que não, porque o Terror Bird aqui ele é um pouquinho maior que o Raptor. Então eu vou pegar um desses dois aqui, ó. Obviamente o nível mais baixo, que é aquele ali, ó. E tentar aprisioná-lo. Vamos ver como é que vai ser. O nível mais baixo é esse aqui, mais claro. Vou tentar mirar aqui um pouco melhor para tentar pegá-lo. Foi? Foi. Esse aqui mesmo. O Terror Bird, como eu disse pra vocês já, ele é um mais chatinho de domesticar. Então o que eu vou fazer é prendê-lo, ir para outro lugar, depois voltar e domesticar. Eu quero domesticar os dois ao mesmo tempo. E falta apenas um macho e uma fêmea de Terror Bird. E da mesma forma que eu fiz com o Parasauro, que eu derrubei todos eles simultaneamente e domestiquei, eu quero fazer com o Terror Bird. A questão é, ele sai ou não sai da armadilha? Não sai da armadilha, então tá tranquilo. Olha só, preso aqui, tranquilíssimo, vou esperar aqui amanhecer e domesticá-lo quando eu estiver aqui
mais um para fazer a doma simultânea. Falta apenas agora uma fêmea, tem que lembrar disso, falta uma fêmea. Acabei de encontrar aqui o último raptor. Infelizmente ele está acompanhado, como vocês podem ver, então provavelmente eu vou ter que pegar ele na pata e levar para outro local. E nem vi ainda qual é essa companhia que ele está. Quem sabe até um raptor nível mais baixo, fêmea. E falta uma fêmea, né? Se eu não me engano é. Ah não, é um casal. É um casal, vou ter que levar apenas um. O que acontece? Esse local é perto do obelisco vermelho. Perto não, é literalmente do obelisco vermelho, como vocês podem ver aqui. Acabou de spawnar um dragão aqui de... Pera, é o verdinho, né? É aquele verdinho ali, ó. Esse aqui, ó. Acabou de spawnar um dragão de fogo aqui. E a parte mais bugada é que ele spawnou e automaticamente despawnou. Eu não consegui até agora encontrar nenhum raptor, nenhum terror bird do evento de Dia dos Namorados, tá? Como vocês podem ver, tem algumas criaturas pelo meu mapa que tem cores bem vibrantes. Vermelho, rosa, branco, alguns amarelos. É um pouco similar às cores que nós tínhamos no Natal. Ó, o Tiranos aqui. Aqui não é o Tiranos, não, galho mimo. Então as cores são bem similares às cores do Natal, mas ao mesmo tempo são um pouco diferentes. As paletas de cores são um pouco diferentes. Acho que aqui tá tranquilo para me derrubar ele e domesticar. Como vocês podem ver, a minha armadura já quebrou. Infelizmente, né? Foi um ataque de microraptores. Foi. Infelizmente, os microraptores conseguiram me pegar e me atacar. Isso é bem complicado, tá? Bem complicado mesmo. Eu não morri por apenas sorte. Mas quando eu voltar na base, eu tenho que reparar a armadura por completo. Esse aqui quase morreu. Por pouco ele não morreu. Vou só pegar um pouquinho de carne e prosseguir. Agora o que me resta é apenas encontrar uma fêmea de terror bird, derrubar o macho e a fêmea simultaneamente e domesticar. Eles são mais chatinhos todos, ainda me deixei pro final. Vou aproveitar que eu domesticar aqui o raptor já, voltar pra base e começar a fazer os ovos, porque como cada fêmea tem um tempinho diferente para reprodução, eu fazendo já os ovos raptor, eu posso guardar e aí vai ter um tempinho diferente aí para fazer os ovos. Até agora eu não encontrei nenhum ovo raptor. E inclusive as abelhas também não estão spawnando. Tá um pouco complicado, tá? As abelhas não estão spawnando. Eu já estou precisando de abelhas. E também aqui os ovoraptores. Eu procurei tanto no obelisco aqui verde como no vermelho. E não encontrei nenhum ovoraptor. Até as oves, que são as ovelhinhas, eu não encontrei nenhum até agora. É bem complicado a questão do spawn aqui. Tá bem bugado nesse mapa. Cara, como assim? Nós temos apenas duas possibilidades. Ou desspawnou ou fugiu. Não tem outra escolha. Eu realmente não sei qual das duas opções foi. Porque eu acho que é a primeira vez que uma criatura despawna desse jeito. Então provavelmente ela deve ter morrido mesmo. Vamos pegar aqui já a série dos raptores e começar a posicioná-los. A base está ficando um pouquinho apertada já. Mas por enquanto será apenas essas criaturas que eu irei aqui domesticar. Como eu disse, eu posso fazer 4 kibbles por enquanto. A questão mesmo é que como eu vou ter que continuar reproduzindo Tilacoléu e as agentáveis, eu não irei utilizar os ovos fertilizados para fazer kibble, a população só tende a aumentar. Então isso vai ser um pouco complicado, eu vou ter que expandir um pouco a base. Como eu não pretendo me mudar por enquanto, realmente a expansão é a melhor opção. Aqui na base, como está ficando um pouco cheio de criaturas, eu vou ter que começar a desativar o nome verde aqui. Para identificar as criaturas que é minha, eu acho que vou ter que equipar celas em todas elas, porque tem a possibilidade, tá? É pouco provável, mas tem a possibilidade de alguma criatura cair aqui, vindo lá de cima. Inclusive eu fiquei um pouco preocupado, porque eu achei que o Terror Bird teria caído aqui dentro. Mas eu não sei se ele morreu ou se ele desspawnou. Até mesmo ele pode ter apenas fugido. Cara, é um pouco complicado. Eu estou um pouco indeciso, porque no momento que eu coloquei ele, eu achei que ele ia fugir. Mas não ocorreu. Não sei porquê. Bom, enfim, né? Vou tentar mais uma vez para ver se realmente ele fugiu ou despawnou. Tenho que tirar essa dúvida. Como vocês podem ver aí, ó, o Raptor não ativou o buff de Alpha estando em trio. Então provavelmente ele só ative quando tiver aí 5 ou 7 no bando. Eu não sei exatamente qual o número exato que ele ativa o buff, mas é algo assim, tá?
É um buff bem similar ao que o lobo tem e também ao que o alossauro tem. Inclusive, eu acabei desativando a habilidade do Parácia porque está me incomodando um pouco aqui. Como a base está muito amontoada e também tem muitas criaturas aqui perto, o buff estava incomodando um pouco, então eu desativei. Mas no futuro eu vou ativar novamente, tá? Até porque é necessário, né? Não é questão de gosto, é questão de necessidade. Vamos ativar todos eles aqui agora para começar a reprodução. Como eu vim dizendo, é bem desanimador a questão das criaturas estarem bugadas ao spawn. A abelha, inclusive, eu só vi uma vez, que eu até mostrei para vocês. Eu já voltei naquela caverna muitas e muitas vezes em busca de encontrar a abelha novamente, mas até agora sem sucesso. Isso é um pouco triste, tá? Um pouco não, isso é muito triste na verdade. Porque simplesmente o spawn tá bugado. O raptor também eu acho que eu só vi uma vez, eu não me lembro de ter visto mais que isso, e a ovelha eu nunca nem vi. Pronto, finalmente aqui nós temos ingredientes para mais um aqui, bom? Eu até poderia pegar aqui e fazer a mesma coisa que eu farei com a Argentavis, que é reproduzir as criaturas para fazer aqui mais criaturas domesticadas, né? Mais Raptor, mais Parasauro, mas não vale muito a pena. Essas kibbles básicas são as kibbles que eu menos irei utilizar, então é por isso que eu não vou fazer reprodução. Então é só guardar os ovinhos para fazer aí kibbles mesmo. Até a aparência deles está um pouco estranha, né? A aparência dos ovos Raptor. Mas enfim, vamos agora procurar aqui os Terrorbirds, que é o que realmente nos faltam. Cara, aqui perto da base o spawn tá bem da hora, ó. Spawnou mais Terrorbird aqui perto da base. E dessa vez tem um aqui, ó, com uma cor um pouco diferente. Inclusive é o nível mais baixo de todos, é ele aqui, ó. Entre eles aqui é o nível mais baixo. O que eu vou fazer? Vou pegar ele na pata, tentar prender na armadilha para me tirar a dúvida se realmente o Terrorbird... Cara, bem na hora de pegar você. Se realmente o Terrorbird fugiu ou se ele spawnou. Até hoje, como eu disse pra vocês, eu nunca vi nenhuma criatura aqui selvagem despawnar. Que eu havia aprisionado, claro, porque tem a possibilidade deles morrerem aí no meio do ambiente. Vamos descobrir agora se ele realmente fugiu ou se ele despawnou, porque eu fiquei na dúvida sobre isso. O Terrorbird ele é um pouquinho maior que o Raptor, então eu acho que ele não deveria passar. Mas vamos ver aqui. É, ele fugiu, ele não despawnou. Aquele Terrorbird ele fugiu. Como vocês viram lá, já tinha o Terrorbird que eu precisava, todos eles no mesmo local. Cadê ele? Não caiu aqui embaixo. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou derrubar ele e aquela fêmea também, simultaneamente. É isso que eu vou fazer. Como eu vou ter que derrubar ele utilizando a boleadeira, eu vou derrubar ele aqui literalmente na frente da base. Porque senão tem problema. Já que eu vou ter que derrubar ele com a boleadeira mesmo. Então vamos lá, vou derrubar esse aqui primeiro, vou pegar o outro, derrubar também. E começar a doma dos dois simultaneamente. Por enquanto eu vou colocar carne, depois eu vou, pego lá um pouquinho de prime em algum local e continuo. Na base eu tenho apenas prime cozida, não tenho prime crua. Mas eu acho que deve ter spawnado algum parácia aqui na frente da base e eu posso matar utilizando aí o Lacoléu. Como já foi, agora você pegar aqui a Argentavis, pegar o próximo e derrubar. Tem que fazer um pouco mais de boleadeira também. O próximo aqui já está a caminho. Vamos fazer a mesma coisa, posicionar ele aqui e depois derrubar. Mesmo o topor do Terrorbird caia rapidamente, eu acho que vai demorar um pouquinho. Vou derrubar esse outro aqui. Ah não, cara, tu vai fugir por aí. Ainda bem que aqui é meu território também, então eu consigo fazer aqui, ó. Eu só não posso derrubar ele dentro da água, porque às vezes a criatura morre sufocada. Não é sempre não, mas às vezes sim. Então eu vou evitar derrubá-lo aqui dentro. Vamos tentar fazer com que ele saia daqui, para aí sim eu poder derrubá-lo. Agora vai. Opa! Caiu o topor, não foi? Agora subiu. Eu gastei muita coisa que eu tinha aqui. Munição, praticamente tudo que eu tinha foi gasto. Pronto, tá no chão. Agora é só domesticar aqui os dois Terrorbirds que faltam e colocar também para fazer reprodução.
Porque assim eu vou ter todas as kibbles que eu preciso aqui no início, vai faltar apenas as duas superiores, né, que é a extraordinária e excepcional, mas isso aí eu consigo depois. Finalmente todos eles foram domesticados aqui, agora só basta posicionar eles aqui, ó, e começar a reprodução. Por incrível que pareça, o Parasauro já começou a colocar ovos e a Argentavis não começou ainda, cara. Apesar que o tempo nunca é o mesmo, tá? O tempo nunca é o mesmo. Até o tempo de reprodução, vocês podem ver que o tempo é diferente. E para colocar ovos normais, sem ser ovo fertilizado, é basicamente a mesma coisa. É um tempo aleatório entre as criaturas, entre as fêmeas. Vamos ligar aqui o modo acasalamento de ambos e esperar a reprodução. É engraçado, né? Provavelmente o Terrorbird e o Raptor até mesmo consigam colocar ovos antes da Argentavis. O tempo, como eu disse para vocês, é um tempo aleatório, então não é algo pré-definido, um tempo padronizado. Assim como o tempo de acasalamento tem um tempo diferente para cada fêmea, para colocar ovos normais também é assim. Apesar que não tem comparação, né? Comparar o tempo de ovo fertilizado com o tempo de ovo normal. Isso não se deve ser comparado. E pronto, finalmente. Olha! Ah, item do evento, ó. Como eu disse pra vocês, nós estamos aqui na semana do Dia dos Namorados, né? E aqui no Arca nós temos o evento aqui. Que é o evento que traz aqui as cores diferentes dos dinos e traz outras coisas também. O tempo de reprodução aqui não foi baixo. É como eu esperava, né? Nunca tenho sorte muito com esse tempo de reprodução. O tempo de reprodução vai ser sempre alto. Inclusive as criaturas já estão aqui praticamente, ó, podendo fazer novamente a reprodução. Algumas sim, outras não. O Tilacolé até já pode fazer. Então eu vou prosseguir fazendo isso daqui. Esse item é um item do evento, tá? De dos namorados, que ele pode aumentar aí a velocidade de imprint e também pode aumentar a domesticação, quando você for domesticar uma criatura. Inclusive, eu não estou conseguindo dar imprint nos bebês porque eles estão crescendo muito rápido. O Tilacolé, por exemplo, eu não me lembro se ele cresceu antes de eu conseguir dar imprint, mas eu realmente não consegui. Esse aqui é o item, ó. Eu vou apenas guardar como recordação. Eu obviamente não vou utilizá-lo porque é um item de evento e só vem uma vez no ano, como vocês sabem. Então aqui, como vocês podem ver a descrição, ele fala ali, ó, para colocar nos bebês ou para domesticação. Então é um item de evento. Se eu conseguir mais de um, eu testo para vocês, mas esse daqui eu vou guardar apenas como recordação. Finalmente, nós temos 4 classes de kibbles disponíveis e agora apenas expandir a base é o que nos resta e domesticar mais algumas criaturas. Então, esse galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.